Olá, eu sou o contador de histórias do canal Soneca Literária e estou aqui para acompanhar o seu descanso. Antes de se entregar ao sono, deixe seu like e inscreva-se no canal e me conte de onde você nos ouve agora e que horas são aí. Respire fundo, acomode-se e relaxe. O som calmo da casa. Era uma manhã tranquila. A luz entrava pela janela da sala, deslizando devagar pelas cortinas claras, se repousando sobre os móveis de madeira. A casa respirava em silêncio, não um silêncio vazio, mas aquele cheio de pequenos sons que só se revelam quando o mundo lá fora ainda está acordando. O relógio da parede marcava o tempo com um tic-tac constante, quase como um coração tranquilo. Na cozinha a chaleira começava a murmurar, aquecendo a água que logo se transformaria em café. Havia também o leve ranger do piso antigo que respondia gentilmente a cada passo, como se a casa reconhecesse quem caminhava por ela. Helena acordou, sem sobressaltos. Não houve despertador. Apenas abriu os olhos e permaneceu por alguns instantes olhando para o teto, sentindo o peso leve do cobertor e o frescor da manhã. Respirou fundo. Havia algo naquele dia, não algo grandioso, mas algo bom. Uma continuidade serena de dias que vinham sendo gentis. Ela se levantou devagar, vestiu um robe macio e caminhou até a cozinha, onde o aroma do café já começava a se espalhar. Serviu uma xícara, segurando-a com as duas mãos, como se estivesse aquecendo não apenas os dedos, mas também o começo do dia. A casa estava acordando com ela. Na sala o sofá ainda guardava a forma de quem havia se sentado ali, na noite anterior. Um livro aberto repousava na mesa de centro, com uma página marcada por um pequeno pedaço de papel dobrado. Ao lado um porta-retratos mostrava um instante congelado de risos, um daqueles momentos que ninguém percebe como especial, enquanto acontece. Helena caminhou até a janela e a abriu. O ar fresco entrou com suavidade, trazendo o canto distante de pássaros e o som quase imperceptível de uma rua que começava a ganhar movimento. Mas ali dentro, tudo permanecia em um ritmo próprio, mais lento, mais cuidadoso. Bom dia, disse uma voz ainda sonolenta atrás dela. Era Lucas. Ele apareceu na porta da cozinha, os cabelos desalinhados, os olhos meio fechados, mas com um sorriso fácil. Helena respondeu com um olhar que dizia mais do que palavras. Serviu outra xícara de café e a colocou sobre a mesa. Dormiu bem? Perguntou ela. Melhor aqui do que em qualquer lugar, respondeu ele, puxando a cadeira e sentando-se. Não era uma frase elaborada, mas era sincera. E naquela casa, sinceridade era suficiente para preencher qualquer espaço. Os dois ficaram ali por alguns minutos sem falar muito. O som das xícaras sendo pousadas, o leve tilintar da colher, o suspiro satisfeito depois do primeiro gole. Tudo fazia parte de uma espécie de conversa silenciosa que só existia entre quem se sente confortável na presença do outro. Mais tarde a casa se encheu de outros pequenos ruídos. O rádio antigo foi ligado na sala, deixando escapar uma música suave que parecia acompanhar o ritmo dos movimentos. Helena começou a arrumar algumas coisas, dobrando mantas, organizando livros, passando a mão sobre superfícies como quem cuida de algo vivo. Lucas decidiu abrir as janelas dos outros cômodos, deixando a luz entrar por completo. Cada janela aberta parecia acordar um pedaço da casa, revelando detalhes que na penumbra passavam despercebidos. No quarto o vento fez as cortinas dançarem lentamente. No corredor, o eco leve dos passos criava uma sensação de profundidade, como se a casa tivesse memórias guardadas em cada canto. Por volta do meio da manhã a campainha tocou. Um som simples, mas que trouxe consigo uma energia nova. Deve ser a Sofia, disse Helena, já caminhando em direção à porta. E era. Sofia entrou com um abraço apertado e uma sacola cheia de coisas, pão fresco, algumas frutas, e um bolo que ela insistia em dizer que não era nada demais, embora o cheiro doce já desmentisse. Eu senti vontade de vir, explicou, como se precisasse justificar algo que na verdade era completamente natural. E ali estava mais uma característica daquela casa. Ela chamava as pessoas sem precisar pedir. A cozinha logo se tornou o centro de tudo. As três vozes se misturavam entre conversas leves, risadas espontâneas e histórias que iam surgindo sem esforço. O pão foi cortado, o bolo dividido, o café renovado. Em meio a tudo isso, havia uma sensação constante de acolhimento, como se cada gesto, por menor que fosse uma forma de dizer você está em casa.
O tempo passou sem que ninguém percebesse exatamente como. Em algum momento, a música do rádio mudou para algo mais animado e Sofia começou a cantarolar. Lucas acompanhou com batidas ritmadas na mesa, enquanto Helena ria, fingindo não saber a letra. Era simples. Era leve. Era suficiente. À tarde a casa entrou em um ritmo mais tranquilo novamente. Sofia se acomodou no sofá com o livro. Lucas decidiu consertar algo pequeno que estava há dias sendo adiado. Uma gaveta que não fechava direito e Helena foi até o quintal regar as plantas. O som da água caindo sobre a terra seca trouxe um frescor imediato. As folhas balançaram levemente, como se agradecessem. O sol da tarde, mais suave, desenhava sombras alongadas no chão. Helena parou por um instante observando tudo. Havia uma paz ali que não dependia de grandes acontecimentos. Era construída em detalhes, no cuidado com as plantas, na presença dos amigos, no cheiro de café que ainda pairava no ar. Quando voltou para dentro, encontrou Lucas terminando de ajustar a gaveta. Funcionou? Perguntou. Ele abriu e fechou a gaveta algumas vezes com um pequeno sorriso satisfeito. Perfeito. Era uma pequena vitória, mas foi celebrada como algo importante. Porque naquela casa, até as coisas mínimas tinham valor. O final da tarde chegou trazendo consigo um tom dourado que envolvia tudo. A luz se espalhava pela sala, tocando os objetos com delicadeza, como se quisesse guardar cada detalhe antes de ir embora. Sofia fechou o livro marcando a página. Eu sempre esqueço como é bom ficar aqui, disse olhando ao redor. Helena sentou-se ao lado dela. Talvez você não esqueça. Talvez só precise voltar de vez em quando. Lucas se juntou a elas, trazendo 3 copos de suco. Sentaram-se juntos, sem pressa, deixando o tempo seguir seu próprio caminho. E então, como sempre acontecia, a casa começou a se acalmar. Não de forma abrupta, mas como uma respiração que desacelera aos poucos. Os sons diminuíram, as conversas ficaram mais baixas, e uma tranquilidade profunda tomou conta de cada canto. Quando a noite chegou, trouxe consigo um silêncio diferente do da manhã. Era um silêncio cheio de tudo que havia sido vivido ao longo do dia. A luz amarela da cozinha foi acesa, criando um ambiente acolhedor. As janelas foram fechadas, as portas ajustadas e cada pequeno gesto parecia fazer parte de um ritual que dizia: o dia foi bom. Antes de ir embora, Sofia abraçou Helena com carinho. Obrigada por isso, disse ela, sem precisar explicar exatamente o que era isso. Helena apenas sorriu. A casa sempre vai estar aberta para te receber. E era verdade. Depois que a porta se fechou, Helena e Lucas permaneceram por alguns instantes na sala, ouvindo o silêncio. Não um silêncio vazio, mas aquele que carrega ecos de risos, conversas e momentos compartilhados. Você já reparou? Disse Lucas. Em que? Nos sons da casa. Helena inclinou a cabeça prestando atenção. O relógio ainda marcava o tempo. O vento tocava levemente as janelas. Um móvel rangia quase imperceptivelmente. Tudo estava ali. Eles são diferentes, continuou ele. Nunca são só barulho. Helena concordou. São como lembranças acontecendo ao mesmo tempo. E assim, sem precisar dizer mais nada, os dois entenderam. A casa não era apenas um lugar. Era um espaço onde os sons se transformavam em memórias, onde o silêncio era acolhedor, e onde cada pequeno detalhe carregava uma alegria discreta, mas constante. Naquela noite, enquanto as luzes se apagavam uma a uma, o som calmo da casa permaneceu, e com ele a certeza silenciosa de que ali havia paz. Na manhã seguinte, o dia não chegou com luz. Chegou com som. Antes mesmo de abrir os olhos, Helena ouviu um ruído contínuo, delicado que parecia envolver toda a casa, como se algo a abraçasse por fora. Não era o silêncio habitual da manhã. Era outro tipo de presença. Chuva. Ela permaneceu deitada por alguns instantes, apenas escutando. O som das gotas no telhado não era uniforme. Havia variações, algumas mais leves, outras mais marcadas, como uma conversa tranquila acontecendo acima dela. Respirou fundo. O ar parecia diferente, mais denso, mais fresco. Havia um cheiro leve de terra molhada que chegava até o quarto, mesmo com as janelas fechadas. Helena se levantou devagar, como sempre, mas havia algo novo em seus movimentos. Uma atenção maior, quase como se não quisesse interromper o ritmo da chuva. Ao abrir a porta do quarto, o som se ampliou. Agora era possível ouvir também as gotas tocando as janelas,
o leve escorrer da água pelos vidros e mais distante, o som da água encontrando o chão do quintal. A casa, mais uma vez, estava viva, mas de outro jeito. Na cozinha tudo parecia um pouco mais quieto. A luz do dia entrava mais suave, filtrada pelas nuvens densas. Helena acendeu a luz amarela e o ambiente ganhou um tom ainda mais acolhedor. Colocou a água para aquecer. O som da chaleira começou tímido, quase se misturando à chuva até crescer aos poucos. E então havia dois ritmos coexistindo, o de dentro e o de fora. Já acordei com esse som, disse Lucas surgindo no corredor, a voz baixa, como se respeitasse o momento. Helena sorriu. Parece que a casa muda, não é? Ele encostou no batente da porta, ouvindo. Não só a casa. Ficaram alguns segundos em silêncio prestando atenção. Era curioso como a chuva parecia preencher todos os espaços, mas sem invadir. Ela se acomodava nos cantos, nas superfícies, nas pausas. Helena serviu o café. Dessa vez eles não foram até a mesa, imediatamente. Ficaram ali mesmo, próximos à janela da cozinha, observando o vidro embaçado, onde pequenas gotas se uniam e desciam lentamente. Lucas desenhou uma linha com o dedo no vidro, abrindo um caminho temporário entre as gotas. Lembra de quando a gente fazia isso sem pensar? Comentou. Acho que ainda fazemos, respondeu Helena suavemente. Algumas coisas não mudavam, só se tornavam mais conscientes. Mais tarde o som da campainha não veio. A chuva ocupava esse lugar, mas perto do meio da manhã, uma batida leve na porta chamou a atenção. Helena abriu e encontrou Sofia, com um guarda-chuva ainda pingando e os cabelos levemente úmidos. Eu sabia que vocês estariam aqui, disse ela, com um sorriso tranquilo. Não havia surpresa. A casa mais uma vez havia chamado. Sofia entrou deixando o guarda-chuva encostado perto da porta. Pequenas gotas caíram no chão, criando marcas que logo desapareceram, absorvidas pelo ambiente. Está perfeito aqui dentro, comentou olhando ao redor. A chuva intensificava tudo. O som do rádio, ligado mais baixo do que no dia anterior, se misturava ao cair das gotas. O cheiro de café parecia mais forte. Até o calor das xícaras nas mãos parecia mais presente. Os três se reuniram na sala. Dessa vez não houve tanta movimentação. Ninguém parecia com pressa de fazer nada específico. Havia uma espécie de acordo silencioso de apenas estar. Sofia se acomodou no sofá, cobrindo as pernas com uma manta. Lucas sentou-se no chão, encostado no sofá. Helena ficou na poltrona próxima à janela. Por algum tempo ninguém falou. E ainda assim tudo estava sendo dito. A chuva, agora um pouco mais intensa, criava um som contínuo que preenchia as pausas entre os pensamentos. Não era necessário buscar assuntos. Eles surgiam naturalmente, como pequenas ilhas no meio daquele mar de tranquilidade. Eu gosto de dias assim, disse Sofia, quebrando o silêncio com suavidade. Parece que o mundo desacelera. Lucas fechou os olhos por um instante, ouvindo. Dá vontade de não ir a lugar nenhum. O dia seguiu sem grandes acontecimentos. Em algum momento, Helena foi até a cozinha preparar algo simples. O som de utensílios, o leve bater de uma colher, o abrir e fechar de armários, tudo parecia parte de uma música maior, acompanhando a chuva. Sofia voltou ao livro, mas lia mais devagar, como se quisesse prolongar cada página. Lucas encontrou um caderno antigo e começou a rabiscar algo sem intenção clara. A tarde chegou quase sem aviso. A luz, já suave pela manhã, tornou-se ainda mais difusa. A casa parecia envolvida por uma penumbra confortável, onde cada ponto de luz ganhava importância. Helena acendeu uma luminária na sala. A luz amarela criou pequenos refúgios dentro do espaço, destacando rostos, objetos, gestos. Engraçado, disse Lucas, olhando ao redor. Ontem tudo parecia mais claro. Hoje parece mais profundo. Helena assentiu. A chuva faz isso. Ela não mostra mais. Ela faz a gente olhar melhor. Sofia fechou o livro, lentamente. Ou sentir mais. E naquele momento, algo mudou, não de forma brusca, mas perceptível. O silêncio deixou de ser apenas confortável. Tornou-se significativo. Helena levantou-se e foi até a janela da sala. Passou a mão pelo vidro sentindo o frio suave. Eu acho que a casa gosta disso, disse ela, quase como um pensamento em voz alta. Do quê? Perguntou Sofia. Da gente aqui sem precisar fazer nada. Lucas abriu os olhos,
e olhou ao redor. Acho que é isso que faz dela o que ela é. Não eram as paredes, nem os móveis, nem os objetos. Era aquilo. A presença. O cuidado silencioso. O tempo compartilhado, sem exigências. No final da tarde a chuva começou a diminuir. Não parou de repente. Apenas suavizou, como se estivesse se despedindo aos poucos. O som no telhado ficou mais espaçado, mais leve até se transformar em um quase silêncio. A casa respirou, diferente. Ainda acolhedora, mas agora com uma leve abertura para o mundo lá fora. Sofia se levantou e foi até a porta. Acho que já posso ir sem me molhar tanto, disse, pegando o guarda-chuva. Mas ela não abriu imediatamente. Ficou ali parada por um instante. Eu gosto de vir aqui em dias de chuva, confessou. Helena se aproximou. Nós também gostamos de sua presença aqui em casa. Sofia sorriu. Talvez eu esteja começando a fazer parte dela. Talvez já faça, disse Lucas, com naturalidade. E aquela frase ficou no ar por um momento, aquecendo algo invisível. Antes de sair, Sofia olhou, mais uma vez para dentro. Como quem guarda. Como quem reconhece. Depois que a porta se fechou, Helena e Lucas permaneceram na sala ouvindo o quase silêncio que restava. Mas algo havia mudado. Agora, mesmo sem a chuva, era possível ouvi-la. Não como som, mas como memória recente ainda presente nas paredes, nos objetos, no ar. Helena sentou-se novamente na poltrona. Você percebeu? Perguntou. O quê? A casa fica diferente depois da chuva. Lucas pensou por um instante. Como se tivesse sido cuidada por fora para que a gente pudesse cuidar dela por dentro. Helena sorriu deixando o corpo relaxar. A noite chegou devagar, como sempre. E quando as luzes começaram a se apagar, um novo tipo de som ocupou o espaço. Não da chuva, nem o do dia anterior, mas algo entre os dois. Um som que não vinha de fora nem de dentro. Vinha daquilo que permanecia. O som calmo da casa. Agora mais profundo, mais cheio, mais vivo. Na manhã seguinte, a casa acordou diferente. Não foi um despertar brusco, nem marcado por sons imediatos. Foi algo mais sutil, como se o silêncio tivesse sido renovado durante a noite. Helena percebeu isso antes mesmo de abrir os olhos. Havia uma leveza no ar. Quando finalmente se levantou e abriu a janela do quarto, a primeira coisa que entrou não foi apenas a luz, mas o cheiro. Terra molhada, folhas úmidas, madeira respirando depois da chuva. Era um aroma que parecia limpar por dentro, como se também organizasse os pensamentos. O céu ainda estava nublado, mas claro. Uma luz difusa se espalhava pelo quintal, revelando pequenas poças que refletiam pedaços do mundo. Por alguns instantes, Helena ficou ali parada apenas observando. Tudo parecia igual. E ao mesmo tempo, não era. Ao caminhar pela casa, ela notou detalhes que no dia anterior não estavam tão evidentes. O piso parecia mais frio sob os pés descalços. As paredes, silenciosas, carregavam um eco suave, não de barulho, mas de presença. Ela abriu as janelas uma a uma. Na sala, no corredor, na cozinha. Cada janela aberta trazia um novo tipo de som. O pingar espaçado da água ainda escorrendo das folhas, o canto mais nítido de um pássaro que agora se aproximava, o leve sopro do vento atravessando os espaços. A casa respirava, e dessa vez, parecia fazê-lo junto com o mundo lá fora. Na cozinha Helena colocou a água para aquecer, mas não ligou o rádio. Queria ouvir melhor aquele novo silêncio, se é que ainda podia chamá-lo assim. Lucas apareceu pouco depois, ainda com o rosto marcado pelo sono. Está diferente hoje, disse ele, sem nem precisar perguntar. Helena sorriu de leve. Está mais aberto. Ele se aproximou da janela e apoiou as mãos no parapeito, olhando para fora. Parece que a chuva deixou espaço para alguma coisa. Ela não respondeu, de imediato. Apenas concordou com um pequeno gesto. O som da chaleira começou, mas dessa vez não dominava o ambiente. Ele se misturava ao restante, como mais uma camada entre tantas. Helena serviu o café e por um instante, ficou parada com a xícara nas mãos. Vamos fazer algo hoje, disse ela quase como quem testa a ideia no ar. Lucas virou o rosto. Algo diferente. Ela pensou por um momento. Não exatamente diferente, mas talvez mais intencional. Ele sorriu. Eu gosto disso. Não era um plano elaborado, e nem precisava ser. Depois do café os dois foram até o quintal.
A terra ainda estava úmida, macia sob os pés. Algumas folhas haviam caído, formando pequenos agrupamentos que o vento ainda não tinha levado. Havia uma sensação de recomeço ali, não porque algo tivesse terminado, mas porque tudo parecia pronto para continuar de outra forma. Helena caminhou devagar até um canto que quase nunca recebia muita atenção. Era um espaço simples, próximo ao muro, onde a terra ficava mais seca na maior parte do tempo. Mas naquele dia estava diferente. Escura, viva. Aqui, disse ela. Lucas observou. Aqui, aqui. Ele não questionou. Foram buscar ferramentas simples dentro de casa. Nada muito específico, apenas o suficiente para mexer a terra, abrir espaço, cuidar. O som da pá tocando o solo era firme, mas tranquilo. Cada movimento parecia encaixar-se no ritmo do dia. Não havia pressa em terminar. Enquanto trabalhavam, não conversavam muito. Mas não era um silêncio vazio. Era um silêncio compartilhado. Em algum momento, Helena trouxe uma pequena muda de planta. Não era grande, nem especialmente chamativa. Mas havia algo nela que chamou a atenção de Helena. Eu estava guardando isso, disse ela. Lucas levantou o olhar. Para quando? Ela pensou por um instante. Acho que para hoje. E então plantaram. O gesto foi simples. Abrir espaço, posicionar a muda, cobrir com cuidado, pressionar levemente a terra ao redor. Depois regar mesmo com o solo ainda úmido, como quem completa um ciclo. Quando terminaram, ficaram ali por alguns segundos, apenas olhando. Não havia nada grandioso na cena, mas havia significado. Voltaram para dentro com os pés levemente sujos e as mãos marcadas de terra. Ao entrarem, Helena percebeu algo novo. A casa parecia maior, não fisicamente, mas de outra forma, como se aquele gesto tivesse expandido algo invisível. Mais tarde Sofia apareceu. Dessa vez sem chuva, sem aviso, apenas chegou. Ao entrar percebeu, imediatamente, algo diferente. Tem alguma coisa. Começou ela, olhando ao redor. Helena sorriu. A gente plantou algo. Sofia abriu um sorriso lento. Claro que plantaram. Como se aquilo fizesse todo sentido. Os três foram até o quintal. Sofia se abaixou perto da pequena muda, observando com atenção. Isso aqui vai crescer, disse ela. Vai, respondeu Helena. E vocês vão estar aqui para ver. Lucas cruzou os braços, olhando para a planta. Acho que é por isso que a gente fez. Sofia passou a mão levemente sobre a terra ao redor com cuidado para não tocar na muda. Então isso também é um começo. Helena olhou para a casa, depois para o quintal, depois para os dois. Acho que sempre foi. O resto do dia seguiu como os outros. Simples, leve, cheio de pequenos sons, agora um pouco diferentes, um pouco mais vivos. E no final da tarde, quando a luz tocou novamente as paredes da casa com aquele tom dourado, algo ficou claro, mesmo sem ser dito. A casa já não era apenas um lugar onde a vida acontecia. Ela era um lugar onde a vida era cultivada. E naquele canto do quintal, silenciosamente, algo começava a crescer. Assim como tudo que ali dentro já vinha florescendo há algum tempo. Os dias passaram sem anunciar a própria passagem. Não houve marcações claras, nem acontecimentos que dividissem o tempo em partes distintas. Apenas pequenas mudanças quase imperceptíveis que, somadas, criavam algo novo. A planta cresceu assim, sem pressa. No começo era difícil notar. Uma folha um pouco mais aberta, um verde ligeiramente mais vivo, um caule que parecia mais firme ao toque. Nada que chamasse a atenção de imediato. Mas ainda assim, todos percebiam, de formas diferentes. Lucas foi o primeiro a criar o hábito de olhar pela manhã. Não dizia nada. Apenas saía até o quintal com a xícara de café ainda quente nas mãos e ficava ali por alguns instantes, observando, como se estivesse verificando algo importante. Helena cuidava de outro jeito. Regava quando achava necessário, mas às vezes apenas se aproximava, tocava a terra com a ponta dos dedos, sentindo a umidade, como se escutasse algo que não se dizia em palavras. Sofia passou a vir com mais frequência. Nem sempre anunciava. Às vezes chegava, deixava a bolsa em algum lugar e ia direto até o quintal, como se aquele pequeno espaço já fosse, de alguma forma, dela também. Está diferente, dizia, de tempos em tempos. O crescimento não era visível em um único dia, mas era inevitável ao longo deles. A casa acompanhava. Os sons continuavam ali, o relógio,
o vento, o rádio ocasional. Mas agora havia mais pausas entre eles. Pausas que não eram vazias, mas preenchidas por uma tensão maior. Como se todos estivessem esperando. Não por algo específico, mas por algo que viria. Numa manhã que parecia igual às outras, Helena acordou antes do habitual. Não houve motivo claro. Apenas abriu os olhos e sentiu que deveria se levantar. A casa ainda estava em silêncio. Um silêncio mais profundo do que o comum. Como se o dia ainda não tivesse começado completamente. Ela caminhou até a cozinha, sem acender as luzes. A claridade que vinha de fora era suficiente. Não fez café, imediatamente. Em vez disso, seguiu até o quintal. O ar estava fresco, com aquele leve resquício das últimas chuvas que já haviam ficado para trás. O céu, ainda claro e tranquilo, deixava a luz cair de forma suave sobre tudo. Helena parou diante da planta. Por um instante apenas olhou. E então percebeu. Não foi um choque. Não foi surpresa. Foi reconhecimento. Ali entre as folhas que antes eram apenas verdes, havia algo novo. Pequeno. Delicado. Um início. Ela se aproximou um pouco mais, quase sem respirar. Um pequeno botão. Ainda fechado. Ainda discreto. Mas inconfundível. Helena levou a mão até o peito não por susto, mas por uma emoção que veio silenciosa, como tudo naquela casa. Ficou ali por alguns instantes, sem chamar ninguém. Como se aquele momento precisasse existir primeiro só dentro dela. Depois voltou para dentro. Lucas ainda estava dormindo. Sofia não estava ali ainda. Helena preparou o café com calma, mas havia algo diferente em seus movimentos. Uma leve pressa contida, como quem guarda uma notícia boa e espera o momento certo de compartilhá-la. Quando Lucas apareceu, ela apenas disse: "Você pode vir comigo um instante?" Ele percebeu o tom. Não perguntou. Apenas seguiu. Ao chegar no quintal, Helena não apontou. Não explicou. Apenas ficou ao lado dele. Lucas olhou. Levou alguns segundos. E então viu. "Ah", disse, quase em um sopro. Não era uma palavra completa, mas era suficiente. Os dois ficaram em silêncio. Não havia necessidade de comemoração, nem de confirmação. Aquilo já dizia tudo. Mais tarde Sofia chegou. Dessa vez, encontrou os dois no quintal. "O que foi?" perguntou, percebendo o clima. Helena sorriu dando um pequeno passo para o lado. Sofia se aproximou. E como os outros, levou um instante. Mas quando viu, seus olhos suavizaram. "Então aconteceu", disse ela, baixinho. Ninguém respondeu. Não era preciso. O pequeno botão permanecia ali quieto, sem pressa de se abrir. Não era o fim de nada, nem o ápice. Era apenas um sinal de que tudo o que havia sido cuidado em silêncio, em gestos pequenos, em presença constante estava seguindo seu caminho. O resto do dia continuou como os outros. O café foi servido. O rádio tocou. As janelas foram abertas. Mas havia algo a mais. Uma espécie de alegria tranquila que não precisava ser expressa em palavras. De tempos em tempos um deles voltava ao quintal. Só para olhar. Só para confirmar que ainda estava ali. E estava. No final da tarde, quando a luz dourada voltou a tocar as paredes da casa, Helena se aproximou da janela e olhou para fora. A planta permanecia no mesmo lugar. Pequena. Simples. Mas agora carregando algo novo. Ela respirou fundo. E naquele instante, entendeu não como um pensamento, mas como uma sensação clara. Nada ali havia sido feito com pressa. Atrás dela a casa seguia viva, com seus sons calmos, com suas pausas cheias, com suas presenças silenciosas. E do lado de fora, quase sem chamar atenção, algo começava a florescer. Assim como tudo que ali dentro já vinha crescendo há muito tempo. Não foi possível dizer exatamente quando a flor se abriu. Não houve um momento marcado, nem alguém que tivesse presenciado o instante exato. Apenas, em um dia comum, como todos os outros, ela estava lá, aberta, simples, inteira. Foi Sofia quem percebeu primeiro. Houve um pequeno silêncio dentro dela. "Já abriu", disse, quase em um sopro. Helena, que estava na cozinha, ouviu. Limpou as mãos com calma, como quem respeita o tempo das coisas, se caminhou até fora. Lucas veio logo depois. Os três ficaram ali, diante da flor. Ela não era grande, nem chamativa. Não havia nada de extraordinário em suas cores ou formas. E ainda assim,
Parecia suficiente de um jeito que não precisava ser explicado. O vento leve tocava as folhas ao redor. A luz da manhã repousava sobre as pétalas com delicadeza. Tudo ao redor permanecia como sempre foi. E talvez fosse exatamente isso. Nada precisava mudar para que aquele momento fosse completo. Engraçado, disse Lucas, em voz baixa. Eu achei que seria diferente. Helena olhou para a flor, depois para casa. Eu também. Sofia inclinou levemente a cabeça, observando. Mas é melhor assim. Eles não se aproximaram mais. Não tocaram. Não disseram muito. Havia um entendimento silencioso de que aquilo não precisava ser explicado, nem celebrado em excesso. A flor não era um acontecimento, era uma continuação. Como tudo ali sempre foi. Depois de um tempo, voltaram para dentro. O café foi preparado. As janelas foram abertas. O rádio tocou baixo, como em outros dias. A casa seguia com seus sons, o relógio marcando o tempo, o vento passando pelos espaços, o leve movimento de quem habita sem pressa. Mas havia algo novo. Não visível. Não nomeado. Apenas presente. De vez em quando um deles olhava para o quintal. Só para ver. Só para confirmar. E lá estava. Como se sempre tivesse feito parte. No final da tarde, a luz dourada voltou a tocar as paredes da casa, escorrendo pelos móveis, pelos cantos, pelos pequenos detalhes que carregavam histórias silenciosas. Helena parou perto da janela. Lucas sentou-se no sofá. Sofia folheava um livro, sem realmente ler. E por um instante, tudo se alinhou. O tempo, o espaço, as presenças, a casa. Não havia nada faltando, nem nada sobrando. Apenas aquele equilíbrio raro, quase imperceptível, que não se constrói de uma vez, mas que quando chega, permanece. Do lado de fora a flor permanecia aberta. Do lado de dentro o som calmo da casa continuava. E entre um e outro, havia algo que não precisava mais crescer, nem mudar, nem se provar. Apenas existir. Em paz. Como um ciclo que, sem anunciar, havia se completado.